Estávamos em pleno agosto, ou seja, uma altura em que gostamos de nos incomodar pouco e quanto menos inquietos estivermos, melhor. Portanto, todo o contexto pedia para que eu lesse mais um livro da autoria de Dan Brown, cujos livros se leem rapidamente e oferecem mais a sensação de ver um filme do que de ler um livro. Certa noite tinha então, a grande custo, fechado o livro para ir dormir. Faltavam-me apenas alguns capítulos para que acabasse, e como seria de esperar, decidi ir dormir numa parte em que não devia ter escolhido para parar. Adormeci por fim, mas estive muito inquieta. O meu plano não resultara. Por isso acabei por acordar às 3 da manhã, intrigada e angustiada com o que poderia acontecer no final do símbolo perdido. Decidi retomar a leitura. Péssima ideia. Acabei por ficar a ler o resto da noite, até por volta das 6h30, hora que acabei o livro e me levantei. Ora, depois deste episódio, fiquei sem livro para ler. O único que tinha à mão era um outro livro de Dan Brown, A Conspiração, que, embora não me apetecesse muito ler, uma vez que já tinha lido a primeira parte do livro 2 vezes sem nunca conseguir avançar, por diversas razões, sempre era mais um livro de fácil leitura para acompanhar as minhas férias. Depois de já ter avançado alguns capítulos, a minha tia decidiu emprestar-me um livro, acompanhando-o de críticas positivas. Eu, que gosto sempre que me aconselhem neste tipo de situações, decidi interromper a terceira tentativa de leitura daquele livro. Espero um dia conseguir terminá-lo, mas talvez não estejamos, o livro e eu, destinados um ao outro. Tratava-se, pois, da Sombra do Vento, da autoria de Carlos Ruiz Zafón. Da primeira vez que tive o livro nas mãos, mal sabia eu que me viria a apaixonar pelo seu conteúdo. Li a primeira metade durante o resto das férias. Trazia o livro para todo o lado, para a praia, para os cafés, até o lia durante as noites geladas que passei na Serra da Estrela a acampar. Cada vez mais sentia a necessidade de o continuar a ler, de o ler de uma vez. Até que, chegando a Lisboa, um terrível contratempo fez com que deixasse de ler diariamente, o recomeço das aulas. Andei numa tão grande inquietação que nunca mais continuei a ler como lia. Quase que arrisco a dizer que já nem me lembrava de que estava a gostar daquele livro como nunca gostei de qualquer outro. Enfim, os dias passavam e o livro, na minha mesinha de cabeceira, apanhava pó. Até que, numa aula de português, nos foi entregue, a mim e à turma, uma tarefa de leitura de um livro. Grande alívio foi para mim ao perceber-me de que a partir daquele dia iria poder ler livremente e sem peso na consciência, porque era para um trabalho de português. E assim foi. Continuei a ler e rapidamente regressei à minha dependência. Li todos os dias sem falta, antes de dormir, até que o terminei. Sobre o livro, que poderei dizer então? A história propriamente dita começa na cidade de Barcelona no ano 1945. O narrador será Daniel Sempere, também protagonista da história, que um dia acorda e não se consegue lembrar da imagem da sua mãe que morrera anos antes. Afetado com a situação, o seu pai decide levá-lo ao cemitério dos livros esquecidos. Impressionado com aquele misterioso lugar, desconhecido de muitos, Daniel vai de encontro a um romance da autoria de Julián Carax, A Sombra do Vento. O rapaz de 11 anos lê então o livro de uma vez, em apenas uma noite, e, fascinado, inicia uma obcecada pesquisa sobre o autor e respectiva obra. Uma obsessão que iria durar muitos anos da vida do rapaz. Intrigado com o que vai descobrindo, Daniel nunca desiste de procurar saber mais, pois nem tudo o que vai sabendo sobre ele faz sentido. O livro capturara-o para sempre. Não querendo adiantar mais do que devo, e pensando naqueles que quiserem ler o livro, fico-me por aqui na descrição da história. Posso adiantar que este é um livro inspirador e profundo, misterioso e enigmático, que desperta uma certa melancolia, sendo capaz de nos dar um nó na garganta só com as palavras que sustenta. Ruiz Zafón consegue fazer com que o livro seja simultaneamente um fenómeno literário e uma história incrível que conjuga o mistério com a aventura, apelando a todo o tipo de sentimentos. Trágica, mas bonita e profunda, a história faz-nos refletir sobre a vida e sobre o poder das memórias. A presença de capítulos mais fortes e poderosos que me inquietaram e mexeram com as minhas emoções leva-me a crer que tenha sido o melhor livro que já li até hoje. Depois de o ler, redescobri o meu gosto pela leitura e comprometi-me a continuar a ler todos os dias, mesmo durante o tempo de aulas e mesmo não sendo para a aula de português.